esse passo a passo, esses 5 passos aí para você melhorar a sua saúde, a sua imunidade e vencer aí a síndrome fúngica. Eu também pensava, quando aconteceu comigo, o problema que eu já contei aqui para vocês outras vezes, para quem acompanhou outras lives, ou até mesmo viu o meu post no feed, eu achava que eu não ia conseguir controlar o problema na minha mão. Então eu sentia muita dor, muita coceira, as mãos ficaram cheias de bolhas. Tem um vídeo até que eu coloquei aqui no feed, eu compartilhei lá no Telegram, quem está no canal do Telegram pode assistir, não tenho problema nenhum em mostrar. Doía muito, me incomodava muito. Eu achava que a solução, eu busquei, né? E se você fez isso, não se sinta mal, normalmente é esse o primeiro caminho. Eu achava que a pomada ia resolver. Então a minha primeira atitude foi buscar ajuda médica e, consequentemente, o profissional prescreveu uma medicação. Eu fui até ele para isso, para ser medicada. E aí eu fiquei passando essa pomada com corticoide por muito tempo, várias vezes, e não melhorava, não melhorava. E eu comecei a sentir uma frustração, que eu falei, como pode? Eu tendo alguns cuidados já há tanto tempo com a minha alimentação, com a minha saúde, eu ter esse problema e ter que ficar usando aí uma pomada, um corticoide, para controlar um problema que ninguém sabia a origem, a causa, porque a causa era desconhecida. Porque, na verdade, quando eu tive o primeiro problema nas mãos, o primeiro profissional que me atendeu, ele não soube dar um diagnóstico, o segundo também não, o terceiro ficou em dúvida e o quarto a gente acabou entrando num consenso, porque eu comecei a aplicar em mim um método que eu vou mostrar para vocês como que você faz para controlar a síndrome fúngica. Então, no primeiro momento que eu olhei as minhas mãos e vi que aquilo não estava melhorando, e aí eu fui ficando frustrada e, consequentemente, eu fui ganhando peso, porque indiretamente o funcionamento do meu corpo começou a entrar num desequilíbrio. Não era só as mãos. E é o que eu sempre tento mostrar aqui no Instagram. Normalmente, quando a gente tem um problema de saúde, não é só naquele ponto do nosso corpo. O nosso corpo é todo ligado. Então, um problema que acontece nos seus pés vai impactar o funcionamento do seu organismo. Se a sua boca não vai bem, vai impactar o seu intestino e assim por diante. E foi aí que eu fui linkando esses pontos e fui vendo que eu conseguiria resolver o problema, que eu não ia ficar com aquele problema nas mãos, que eu ia conseguir vencer isso, que eu ia entrar em remissão. Então eu não desisti. E é isso que eu quero, que se você está passando por algum problema com fungos, alguma infecção de repetição, você não desista, que tem tratamento. Tem um caminho, você vai conseguir. Eu já tentei de tudo, eu não sei mais o que fazer. Tire essas frases do seu vocabulário. Tem um caminho, tem um tratamento, vai dar certo. Você precisa acreditar, porque dá certo. Eu sei porque eu já passei por isso. Então você acredite no tratamento, acredite no método, tá? E a nutrição é a base. Se essa base estiver errada, não tem como você melhorar. E foi aí que virou a chave. Eu consegui parar para pensar que era a nutrição o problema. E aquilo que eu considerava saudável, que eu vinha fazendo desde a minha formação, já não funcionava mais para a minha faixa etária. Que aos 32 anos, aquilo já não funcionava mais para mim. Porque eu estava num processo de envelhecimento, que é natural, todos nós estamos descendo a ladeira, igual eu brinco, e que é natural. Só que a gente tem hábitos, nós acabamos mantendo hábitos de 20 e poucos anos. E aí chega aos 30, a gente mantém esses hábitos e esquece de virar uma chave. E essa chave a gente tem que virar constantemente, de acordo com o que a gente está vivendo, com a fase da nossa vida. E foi aí que eu virei a chave e entendi o que eu estava fazendo de errado. Que era uma soma de escolhas alimentares que funcionavam bem na fase dos 20 e poucos anos. Mas que na fase dos 30, aquilo já não daria mais certo. Aqueles alimentos que eu vinha repetindo, aquilo ali já não me trazia mais os benefícios e a saúde que eu precisava para o meu sistema imunológico. E aí, quando eu entendi o que era melhor para mim, quais eram os melhores alimentos, os suplementos, o que eu precisava fazer, que eu virei essa chave,
eu consegui entrar em remissão. Esse episódio começou em 2018. O primeiro problema que eu tive nas minhas mãos, para quem é novo e está chegando aqui agora, eu tive um problema aí de dermatite muito severa, muito mesmo nas mãos. Tive outros problemas com acne, tudo consequência de fungos que eu não consegui enxergar, que eu fui enxergar depois. Então, muita acne, muito problema com a pele, sempre no meu corpo, o reflexo do sistema imunológico vinha para a pele. Tem pessoas que vão ter um problema, por exemplo, de candidíase, tem outros que vão ter um problema aí de dermatite seborreica, outras pessoas vão ter um problema intestinal, de constipação e assim por diante. Nós somos únicos. Então, a resposta do sistema imunológico acaba sendo única para cada pessoa. E no meu caso, veio nas mãos. Mas aí eu entendi o que eu tinha que fazer e que não era pomada, não era um medicamento, que eu tinha que virar a chave e assumir o controle da minha alimentação para esse novo caminho, para aquilo que realmente iria me trazer para aquilo que eu tanto desejava, porque eu sempre fui uma entusiasta do estilo de vida saudável. Eu sempre gostei da rotina de exercício, de me sentir bem, de acordar com disposição. E olhando ali aquele problema nas minhas mãos, achando que eu ia ter que ficar no corticoide para sempre, porque foi isso que o médico acabou me falando, que eu ia ter que usar a medicação para sempre, quando eu entendi que não, que eu conseguiria controlar a síndrome fúngica com a nutrição, e aí tudo clareou. E é por isso que eu decidi abordar tanto esse assunto, conversar tanto, porque eu venho trabalhando com a nutrição nesses últimos 10 anos, estimulando pessoas em relação à perda de gordura corporal, ganho de massa magra, saúde, estilo de vida saudável, mas a questão da síndrome fúngica eu vejo que pouco é falado. Poucas pessoas acabam comentando sobre tratamento da síndrome fúngica, às vezes até por uma questão de desconhecer o problema, desconhecer que a contaminação fúngica ela acontece e é tão comum. E saiba que tem tratamento. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Eu já passei por isso, estou em remissão, começou em 2018, estou aqui 2020 sem nada nas minhas mãos, estou bem, fazendo exercício, controlando minha alimentação, não gasto rios de dinheiro com isso, tá? Porque a alimentação não é cara, não tem que ser cara, mas a questão é você ter a informação, você ter o conhecimento do que fazer. Então, quem está acompanhando aí os posts está entendendo o que eu estou querendo dizer, que são pequenos cuidados que você faz todos os dias, que isso é no cuidado diário, você consegue aí coletar os resultados que você tanto deseja. Então, se você está aqui até agora, é porque você entendeu e você valoriza o poder da nutrição na sua vida, que você consegue controlar o que você quiser em relação à sua saúde, aquilo que está ao seu alcance, claro, na prevenção e no tratamento, com a nutrição. As medicações são importantes, elas são importantes, mas elas não podem ser a prioridade. A prioridade é aquilo que a gente coloca na boca todos os dias. Essa é a prioridade. Está fazendo sentido para vocês tudo que eu venho falando, que eu venho conversando? Eu espero que realmente faça sentido e que isso que eu passei, essa dor que eu passei, esse incômodo, quem estava próximo mesmo de mim sabe, foi muito doloroso. E eu ter virado essa chave e ter entendido e ter aplicado a nutrição de uma maneira diferente, saído da mesmice, né? Da gente achar que a gente tem que manter um padrão de comportamento a vida toda e também a gente achar que é difícil fazer o novo, mudar pequenos hábitos, não é difícil. O problema está quando a gente não recebe orientação, então é muito difícil, quando a gente não recebe orientação. É como eu dei o exemplo hoje em relação ao investimento. Se você recebe uma orientação do que você vai fazer com o seu dinheiro, fica um pouco mais fácil, de alguém que entende. A mesma coisa é da nutrição. Se você recebe orientação por quem estudou, por quem se especializou, por quem já passou, inclusive por isso, o caminho ele fica mais claro. E é importante você entender
que existe um caminho mais fácil a ser seguido, que não é difícil, mas você precisa de orientação. Então, eu espero que faça sentido para vocês tudo isso que eu estou falando, que a síndrome fúngica acontece, é normal, já aconteceu provavelmente com você em algum momento e você não percebeu. Talvez você esteja passando por isso e talvez você passará. Porque os fungos, eles vivem aqui no nosso ambiente, eles estão aqui conosco desde sempre e eles estarão, só que a gente que controla eles e não eles nos controlam. A gente controla os micro-organismos, que é o nome dado aos fungos e às bactérias e aos vírus, né? Então a gente precisa assumir o controle da nossa imunidade. Então por isso que eu quero mostrar para vocês como iniciar esses 5 passos iniciais para você melhorar, para você se guiar e para você sair aí, se você estiver perdido aí no seu caminho em relação ao tratamento, à alimentação, tá bem? Então vamos lá. Os 5 passos vão começar pela parte principal, que é a própria alimentação. Como eu venho falando muito aqui com vocês, quem me acompanha lá no Telegram está acompanhando um pouquinho mais de perto, a parte da contaminação por fungos é muito comum na comida. Muitas vezes a gente entra em contato com um alimento, não vê, não sente o cheiro, porém o fungo está lá. Aí você deve falar, nossa, mas agora eu tenho que me preocupar com tudo que eu vou comer, tenho que ficar... Não! Você simplesmente precisa ter uma atenção especial, como você guarda as coisas na sua geladeira, como você mantém as frutas na fruteira, o armário, quanto tempo os produtos estão abertos, se estão sendo conservados da maneira certa. Por isso que eu aconselho não fazer compras grandes, não estocar comida em casa, principalmente alimentos perecíveis. Então, frutas, verduras, legumes, não pode estocar para 15 dias. É preciso que você compre conforme você for comendo em poucos dias. O ideal é no máximo de 3 a 5 dias. Então, se você está perdendo o controle em relação a essa parte é a principal. E cada alimento tem o seu jeito certo de ser conservado, de ser guardado, de ser organizado. Assim como eu dei o exemplo do café, do azeite, da fruta. Então é importante que você pare para racionalizar os alimentos que você come com mais frequência, aquilo que você come com mais repetição, e se você está tendo esses cuidados em relação a como conserva, como guarda dentro da geladeira, a organização dos potes, a higiene da geladeira. Isso é de extrema importância, porque às vezes a contaminação fúngica está vindo do alimento que você está comendo. Então você está sendo contaminado pela própria comida que você acredita ser saudável. Então você está comendo um morango e esse morango vem com fungos. Então se você comprou a caixinha e já tem uma contaminação ali, então você está comendo o morango com fungos. E se seu sistema imunológico já está debilitado, aí você corre risco de prejudicar mais ainda a sua imunidade. Então é preciso ter bastante cuidado em relação ao risco de contaminação. Então tome cuidado com relação a isso, que essa é a parte mais importante, tá? É evitar as toxinas dos alimentos contaminados por fungos, porque o problema é o fungo e também o problema é a toxina que ele produz. E vários alimentos saudáveis, tá? Então nozes, castanhas, amendoim. Às vezes a gente quer consumir esses alimentos com bastante frequência e dependendo do tempo que está lá na sua casa, pode ter contaminação. Então você tem que saber a data que está lá, a data que chegou na sua casa, a data de vencimento da onde você comprou. Se não tem data, você pode estar correndo risco. Então perceba, não é difícil, mas exige uma atenção. E vamos continuar porque isso é só o início, tá? Em relação às queixas de saúde, normalmente as queixas principais são aquelas queixas que são visíveis. Então o segundo passo é observe os sinais do seu corpo de que alguma coisa não está funcionando muito bem, não só quando aparece algum problema. Por exemplo, apareceu uma micose na unha, apareceu muita acne de repente. Você percebeu que seu cabelo começou a cair e começou a aparecer caspa. Então isso já mostra uma contaminação fúngica num nível médio que pode estar para médio para alto.
tá? Dependendo do caso, porque já está visível, não está mais tanto assintomático. Então, por isso que você tem que prestar atenção nesse segundo passo. Perceba os sinais do seu corpo em relação principalmente à sua questão cognitiva. O que é isso? As suas emoções. Se de repente você começa a ficar com muita alteração de humor, muita ansiedade, sintomas depressivos do nada, uma vontade exagerada por consumo de doces e carboidratos refinados. Sabe aquela vontade de comer um doce que muitas vezes você, não necessariamente o doce, pode ser um carboidrato refinado, que você começa a comer e você não consegue parar, por exemplo? Ou você tem desejos todos os dias por doces específicos e é como se seu corpo estivesse realmente pedindo aquilo ali. Isso, normalmente, é uma resposta fúngica, tá? Então, isso é um sinal que você está tendo uma queda de glicemia, o seu açúcar do sangue sobe e desce e pode ter uma proliferação ali de fungos no seu organismo. Um teste que você pode fazer é quando você estiver com fome, coma uma maçã. Se você sentir que você comeu essa maçã, pareceu que tem um buraco no estômago, sabe aquela sensação, fala, nossa, comi a maçã, parece que formou um vazio. Isso é um sinal que está tendo uma quantidade de fungos superior ao normal dentro do seu corpo. Tem gente que fala, não, é normal, comer maçã não mata a fome mesmo. A questão é assim, qualquer carboidrato sozinho, dependendo do seu nível de fome, é igual comer um prato, por exemplo, só com uma farofinha. Não vai matar a fome, né? Só uma farofa. Mas se você sente uma sensação de um buraco no estômago quando você come maçã, é porque tem uma substância ali na maçã que os fungos gostam bastante. A maçã é saudável, porém tem uma substância dentro dela que os fungos gostam bastante. E se você tem muito fungo dentro do seu corpo, eles vão se alimentar dessa substância e aí você vai sentir essa sensação de vazio, como se fosse um buraco no estômago e depois uma irritabilidade. Então, o segundo passo é você prestar atenção nos sinais e sintomas em relação às suas emoções. Irritação, muito cansaço, TPM com sintoma de estresse, comeu a maçã, sentiu esse buraco e depois uma irritabilidade, uma vontade exagerada por doces. Então, esses detalhes é importante você reparar, porque isso já pode ser um sinal de contaminação fúngica. Então, é prestar atenção quando você come e como o seu corpo responde. Presta atenção nas suas emoções, porque as emoções, o eixo intestino-cérebro, ele está ligado. Então, se de repente alguma coisa não está funcionando muito bem aqui no intestino, lembra, o nosso corpo ele não é isolado, a comunicação acontece. Então, se você está com uma quantidade de micro-organismos de fungos maior, normalmente a sua emoção, seus sentimentos, eles vão ficar desequilibrados. E não fique desesperado com relação a isso, porque tem tratamento. Mas é importante você reparar, porque às vezes você começou a sentir isso e aí você foi deixando o tempo passar e depois apareceu a micose, o problema nas mãos, igual aconteceu comigo, uma dermatite muito severa que coçava muito. Tem gente que vai ter um problema de cabelo e assim por diante. Então é importante reparar nesses sinais e sintomas, tá? Tá fazendo sentido para vocês todo esse conteúdo? É importante que vocês entendam, se não entender, depois eu vou abrir aí para as dúvidas, tá? Medicação é o terceiro passo. Tomem cuidado com o uso frequente de medicações. Então você precisa encontrar um caminho em relação ao equilíbrio. Se você vai fazer o uso da medicação, você precisa equilibrar o seu fígado, tá? Então, se você decidiu, junto com o seu médico, fazer um tratamento com medicação, precisa equilibrar esse fígado. E como que a gente equilibra um fígado? A gente equilibra um fígado, cuida dele com a nutrição, com a comida, com alguns suplementos. Então, não é tomar a medicação e, tô tomando a medicação, vai dar tudo certo. Não, porque se o fígado estiver ruim, a chance de você ter recorrência é altíssima e provavelmente vai acontecer outros problemas, porque o seu fígado é como se fosse quem organiza, quem direciona a faxina do seu corpo. Esse é o papel do fígado principal, um dos, né? Tem vários.
Então ele está ali organizando as gorduras, organizando as toxinas para onde vai, essas toxinas se vai pro rim, se vai pro intestino, ele fica organizando isso, as gorduras, o transporte. Então a gente precisa cuidar muito bem do nosso fígado, tá? Então se esse terceiro passo em relação ao cuidado com o fígado não for feito, que é você tomar uma medicação e deixar ele ali de lado e não cuidar da nutrição e da suplementação, isso pode fazer com que você tenha uma infecção recorrente. E aí você trata e volta, trata e volta. E aí você vai falar assim, nossa, mas eu já fiz de tudo e não melhoro. Porque tá faltando cuidar da parte nutricional aí, proteger o seu fígado com alimentação, que é super possível e não é difícil, tá? Então esse é o terceiro passo. Vamos cuidar do fígado, proteger o fígado, tá? É importante. Quarto passo, alimentação em ciclos. É importante que você faça ciclos em relação aos alimentos, assim como tudo na vida. Se a gente não tem a primavera, verão, outono e inverno, com a alimentação é a mesma coisa. É importante que a gente não fique consumindo o mesmo alimento todo santo dia, repetidamente, para sempre. Porque às vezes o que acontece? A gente gosta tanto de um alimento e fica ali. Às vezes você nem observa, passa-se 5 anos você consumindo os mesmos alimentos repetidamente. Então é importantíssimo você se alimentar em forma de ciclos. Isso não é difícil, não custa caro, mas exige que você tenha um conhecimento de nutrição para você poder aplicar isso na sua vida, tá? Então tem pessoas, por exemplo, que todo dia de manhã comem banana. É banana todos os dias durante 10 anos comendo a banana. Então isso, é um alimento saudável, mas isso mostra que não está sendo cíclica a sua alimentação e pode fazer com que você tenha carências nutricionais que a longo prazo vai te trazer um problema em relação à imunidade. Por isso que é importante girar. Tudo na nossa vida é em ciclos, né? Então a gente precisa também fazer ciclos aí com a alimentação, tá bem? Então vamos lá. E aí o quinto passo é proteger a nossa imunidade. E como que a gente protege a nossa imunidade? Com a alimentação, claro. Mas tem um ponto aí principal. Será que a gente consegue comer tudo que a gente precisa a todo tempo? Lembra que eu falei que é importante a gente observar os sinais e sintomas do nosso corpo? Então, a gente precisa ver esses detalhes em relação ao que talvez não esteja sendo suficiente. E como que a gente percebe isso? Com as queixas, tá? O segundo passo é observar as queixas, que eu contei que tem relação. E aí, em relação à imunidade, o quinto passo que não pode deixar faltar é um nutriente chamado zinco. Vocês já devem ter ouvido falar desse mineral. O zinco ele é fundamental para a nossa imunidade. Ele é como se fosse ali o chefe do batalhão, digamos assim. Sem zinco, a gente não consegue ter um bom controle do nosso sistema imunológico. Então, às vezes a gente se preocupa, né, com alguns nutrientes ômega 3. Escuto muitas pessoas me perguntando sobre ômega 3, sobre a glutamina, sobre até a proteína mesmo. E é importante que você observe o zinco. As fontes de zinco não são difíceis de serem consumidas, principalmente nos produtos de origem animal, nos frutos do mar, a gente encontra o zinco. Porém, o que acontece que muitas pessoas acabam falhando é comer vários alimentos misturados ao mesmo tempo. Sabe quando você vai num buffet de self-service que você pega um pouco de cada e coloca um pouquinho de cada no prato, um pouquinho de cada coisa? Então, quando a gente mistura muita coisa no nosso prato, por mais que tenha alimentos que sejam saudáveis ali, eles têm uma competição, muitos deles podem ter uma competição de absorção. E aí você está comendo a fonte do nutriente, porém você está consumindo um outro alimento que vai competir com ele. E aí você acaba ficando deficiente, você come, mas não absorve, porque existe competição. Por isso que suplementos vitamínicos não funcionam. Não funciona no qual sentido? Não vai ser absorvido tudo que está ali. Existe uma competição dos nutrientes, tá? Então, a maioria, esses de prateleira,
que vocês encontram normalmente na saída assim da farmácia e tudo mais. A maioria, a forma desse suplemento não é uma forma ativa e aí tem competição dos nutrientes e você acaba não aproveitando. Então isso pode acontecer com a alimentação. Então é preciso ter cautela em relação ao que você vai comer para não faltar esses nutrientes, principalmente o zinco, que é tão importante para a sua imunidade. Não é difícil de comer, não é difícil de organizar isso. Você não precisa ficar preocupada com tudo que vai comer preocupado, mas é importante você ter o conhecimento e receber as orientações para que você consiga preservar a sua imunidade, para você reforçar o seu batalhão. Então aqui eu mostrei 5 passos para quem entrou pela metade, não tem problema. Os 5 passos foram a parte de contaminação, os sinais e sintomas, que é de extrema importância, a questão da medicação, tem que proteger o fígado. Então, se não usa a medicação, mesmo assim, tem cuidados que podem ser feitos para o fígado, tá? Alimentação cíclica, então a gente tem que girar, tá? E identificar também possíveis intolerâncias, conforme a gente vai girando esses alimentos, e proteger a imunidade. Não deixar faltar aí nutrientes tão importantes para a imunidade. Um exemplo, o zinco. O zinco, ele é maravilhoso. Magnésio também tem outros que são maravilhosos. Mas eu estou dando exemplo do zinco porque ele é muito, muito importante e eu vejo bastante falhas de alimentação exatamente por essa mistura de alimentos, né? Então, às vezes tem hábitos enraizados, se mistura muito alimento e acaba não comendo a quantidade certa ali do zinco. Então, está fazendo sentido para vocês tudo isso que eu estou falando? Foi interessante saber desses 5 passos iniciais. Vejam que isso é a ponta do iceberg. Isso é o começo. Então, isso é o início. E foi pensando nisso, pensando nesse ciclo, tudo isso que está incluso, nessa fase em relação aos cuidados aí para vencer a síndrome fúngica, eu quis mostrar a ponta do iceberg para vocês. Porque muitas vezes a gente acha que para se tratar, que para se curar, a gente precisa fazer coisas muito difíceis e que está longe do nosso alcance. E não, a gente consegue fazer com que a gente tenha em mãos, só que a gente precisa receber a orientação e é por isso que eu venho fazendo essas lives, que eu venho fazendo os posts. E agora eu gostaria de mostrar para vocês como que funciona o curso, porque muitas pessoas vieram me perguntar no Telegram, ali em relação ao tratamento do curso, tiraram várias dúvidas pelo WhatsApp e eu gostaria de mostrar aqui para vocês rapidamente como que é o curso, o que está incluso para você ver se serve para você, se nessa fase é isso que vai funcionar para você se livrar aí da síndrome fúngica e tudo que envolve esse problema que é normal, é natural, muitas pessoas passam por isso, mas tem tratamento e a nutrição vai te guiar, vai te despertar, que eu gosto muito dessa palavra e eu sempre digo isso daqui, tá? Então o curso, ele envolve aí 12 módulos, então 12 módulos para que realmente fique claro como que você vai fazer a nutrição transformar, digo transformar no sentido de virar a chave de uma maneira que não te gere estresse, que não te gere cansaço, sensação de frustração, que normalmente quando a gente começa algo novo e não consegue terminar, isso gera uma frustração, eu vejo muito isso. Então a ideia do curso é realmente 12 módulos, que você vai fazer um por semana, essa é a ideia, tá? Que você faça um módulo por semana e você aplique um módulo por semana. E aí, a cada 12 módulos, que você vai ter ali todo o passo a passo do seu tratamento, tá? Que é importante que você entenda que é um passo a passo que você precisa fazer e por isso que eu dou o tempo aí de uma semana para você aplicar, porque não adianta a gente assistir algo, receber uma orientação e não conseguir colocar em prática. Então é importante ter um período para realmente virar a chave, para assistir de novo se for necessário e aplicar e fazer com que realmente seja
a virada, como eu digo e repito, de chave aí em relação aos seus hábitos e escolhas. E como eu gosto de frisar, não é difícil, não tem que ser difícil, não tem que ser dieta radical. Em nenhum momento vocês escutaram eu falar em dieta restritiva ou dieta radical. Quando eu fiz o tratamento, eu emagreci, foi uma consequência de menos 7 quilos, porque eu fui ganhando peso com problema, e aí eu eliminei 7 quilos de gordura, isso sem dieta restritiva, porém seguindo passo a passo, tá? Então a gente pega um problema. Então, por que a gente tem que evitar alimentos contaminados? E eu mostro a solução do que vocês têm que fazer, do que vocês devem fazer e assim por diante. Então, o curso é essa troca, é eu mostrar realmente como você deve fazer. E isso não deve ser um processo estressante, tá? Então, a cada módulo, é um total de 12 módulos, vocês vão acompanhar aí durante 3 meses, porém o acesso é durante 1 ano. Então você pode ficar assistindo, revendo durante 1 ano tudo que está lá no curso. E por que eu fiz assim? Pela minha experiência em consultório, normalmente o paciente marca a consulta leva 30 minutos a 1 hora. E nem sempre o paciente tem a possibilidade de fazer o acompanhamento. Porque, vejam, muitas vezes a pessoa precisa de mais de 1 hora para ser guiada. Vocês concordam que envolve, quando a gente conversa aqui, que eu estou conversando com vocês em relação a esses passos, a esses detalhes, envolve uma conversa, envolve uma dedicação. E em 1 hora, muitas vezes, não é possível colocar todas essas informações em prática. Posso até transmitir, passar, prescrever, mas a pessoa ali no dia a dia, na vida dela, na rotina, fica com dificuldade de aplicar, sente dificuldade de aplicar. Então a ideia do curso é exatamente essa, é fazer com que seja algo sustentável e aplicável. Por isso que são 12 módulos. 12 módulos que você aplica 1 por semana, um total de 3 meses, tá? A ideia é que você termine, que você tenha aí vencido a síndrome fúngica em 3 meses e depois continue na sua manutenção. Por isso que você tem o acesso ao curso durante 1 ano, tá? Então é importante que você entenda que isso tudo que eu contei aqui é a pontinha do que tem que ser feito. E que se isso realmente te incomoda, que você sente que não está dando certo, que você está perdida, perdido, que você quer melhorar, tem tratamento. E não espere vir os problemas sintomáticos, que são mais severos. Se está acontecendo os problemas mais severos, como a candidíase de repetição, a micose, isso não tem problema, também tem tratamento. Mas se você já está com sintomas iniciais, é importante essa virada também de chave. Não espere piorar para se tratar. A prevenção é importante, tá? É importante aí a prevenção também. Então, a ideia do curso, desses 12 módulos, é isso, tá? Se vocês estão com alguma dúvida em relação ao curso, o que está incluso, me perguntem, enquanto eu vou aqui tirando algumas dúvidas que eu já tinha recebido por direct e eu vou esclarecer, tá? Tem algumas pessoas me perguntando em relação ao emagrecimento. No curso é orientado à alimentação, que consequentemente pode te levar ao emagrecimento. Como eu disse, eu eliminei ali 7 quilos fazendo tratamento para controlar a síndrome fúngica, que foi o problema nas minhas mãos. E então, quando eu realmente resolvi aplicar e fiz esse passo a passo que eu quero te ensinar, deu certo. Então, o processo, a consequência que vai acontecer você aplicando esse passo a passo pode te levar, sim, à perda de gordura corporal. Porque a gente quer ficar com o corpo tonificado. A gente não quer ficar com o corpo com estoque de gordura corporal. Em relação à inscrição do curso, tem um link no perfil que depois, assim que eu finalizar, eu vou passar os detalhes para vocês. O curso ele está disponível, as inscrições eu vou encerrar, tá? No máximo até o final da noite eu encerro as inscrições do curso, então por isso que eu decidi fazer essa live para explicar os detalhes para quem não havia entendido.
Então, o curso vai mostrar o passo a passo para você tratar a síndrome fúngica ali no período de 12 semanas, tá? E o acesso ao curso é durante um ano. Durante um ano você vai ter o acesso ao curso. Em relação ao investimento do curso, muitas pessoas perguntam em relação à consulta, muitas vezes nunca passaram consulta com nutricionista, até buscam via convênio. Eu explico isso aqui porque é importante que vocês entendam como funciona. Serviço de convênio, normalmente as consultas levam 15 minutos. Eu nunca atendi convênio exatamente por eu não concordar por esse perfil de atendimento. A consulta particular, com média em 1 hora de consulta, ela é superior ao valor do curso. Então, por isso que eu resolvi transmitir esse conhecimento em curso, porque eu consigo fazer um tratamento que seja maior, que você consiga aplicar aí em 12 semanas, que você não tenha que se deslocar da sua casa, que você receba essas informações, essas orientações através do curso e que você consiga fazer o passo a passo, porque não vai adiantar você ir e passar em apenas uma consulta. Seja com qualquer profissional, se você precisar fazer um tratamento, vou usar como exemplo igual um tratamento capilar. Você precisa fazer um tratamento, tem data para começar e tem data para terminar. Então a ideia do curso é exatamente essa. E como o valor da minha consulta particular individual, muitas pessoas não têm como ir até o consultório ou têm outras dificuldades para a questão de deslocamento, até mesmo o valor, eu decidi colocar isso no curso. E esse curso a pessoa faz a inscrição, preenche 2 fichas para eu conhecer, para eu entender realmente o que está acontecendo. Então, não é algo que você não vai receber uma informação direcionada, não é uma consulta individualizada, mas você recebe informações direcionadas para suas queixas, por isso que são 12 módulos. Então, você preenche 2 fichas pelo aplicativo do consultório, tá? Então, você fazendo a inscrição do curso, você tem 7 dias para ver se isso realmente é para você, se eu vou poder te ajudar, se as informações que você vai receber em cada módulo vai funcionar, tá? O primeiro módulo eu já liberei, em breve já sai o segundo módulo e são um total de 12 módulos. Como eu disse, é um passo a passo. E esse passo a passo vai ser direcionado, por isso também que eu peço para vocês preencher e preencho aqui o cadastro de vocês com as informações, com as queixas, com tudo que eu preciso colher para gerar mais e mais conteúdos aí para colocar no curso, que vai ficar completíssimo, tá? Ele já tem a parte toda montada, mas o restante está sendo feito de acordo com as inscrições para eu direcionar realmente o conteúdo, porque para mim só faz sentido se realmente der certo, se você se sentir bem, se você melhorar, porque eu sei como que é ter um problema fúngico, como que é ter uma dor, uma coceira, não passar, não conseguir trabalhar, não conseguir se sentir bem, as mãos, eu não conseguia tocar em nada de tanta dor que eu sentia. Então a ideia realmente é que você melhore, que você controle esse problema, seja ele qual for, porque a infecção fúngica, como eu disse no começo para quem chegou agora, ela desperta no nosso organismo alterações diferentes. Então, tem pessoas que vai ter problema de pele, terão problemas de pele, como foi o meu caso, que foi nas mãos. Tem pessoas que vai ter problema capilar, tem pessoas que vai ter a candidíase, outras vão ter infecções recorrentes, constipação, muita mulher, muito homem também com constipação. E quando a gente vê o trato gastrointestinal, está tudo ligado, que é aquilo que eu já tinha contado para vocês, explicado que é a língua branca. A língua branca é um sinal clássico de síndrome fúngica. Então, o curso está incluso tudo isso, essas 12 semanas, tá? Com as orientações, com passo a passo, são 12 módulos. Então, se você quiser saber mais, eu espero que faça sentido para você, se é isso que você está buscando, se você quer realmente virar a chave, tá? Se você quer virar a chave, então hoje é o último dia. Clica aqui no perfil do Instagram, tem as informações, tem todos os detalhes do que está incluso no curso. É importante que você entenda que é um passo a passo, precisa ser seguido. E se não for para você, você tem 7 dias para poder cancelar, tá? Então é algo que é realmente feito para dar certo.
é importante que faça sentido para você, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido passo a passo, que tenha feito sentido para vocês. Quem quiser saber mais do curso, clica aqui no perfil do Instagram, que tem todos os detalhes, todas as informações. No canal do Telegram, a gente vai bater um papo por lá também, um bate-papo, porque eu sempre mando mensagem por lá, converso, passo orientações mais específicas dos conteúdos que eu posto aqui no Instagram. E eu espero vocês no primeiro módulo, tá? Que já foi liberado no sábado, mas hoje é o último dia das inscrições. Então, quem quiser fazer parte aí do curso, hoje é o último dia, é só clicar aqui no perfil do Instagram. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, que eu já vou encerrar a live porque os minutos estão acabando. Mas é importante que esse conteúdo de hoje tenha mostrado que isso é a pontinha do tratamento, que a nutrição envolve vários pilares, que não é difícil, mas exige que você siga um passo a passo para fazer dar certo, tá? É importante que você siga o passo a passo. Se você pula um passo, aí você tem que voltar e retomar, tá? Para fazer dar certo, a gente precisa seguir o passo a passo. Assim como um tratamento medicamentoso, que você não pode tomar um antibiótico um dia e pular 5. Com a nutrição é do mesmo jeito. Então, eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje, tá? Os módulos vão por e-mail, tá? Então, vai um aviso quando o módulo é liberado. Então, você recebe um aviso no seu e-mail. Vai ter um canal, está criado, de comunicação também exclusivo para quem faz parte do curso, que eu vou conversar lá com vocês. Então, é direto, é um canal direto para quem faz parte do curso, vai ter comunicação comigo direto, tá? Porque realmente é para fazer acontecer, é para virar a chave da nutrição na vida de vocês, que é essa a minha missão, é isso que brilha meus olhos, que deu certo para mim desde o início e que fez tanta diferença eu ter esse conhecimento quando aconteceu o problema comigo, porque nós todos estamos aí. Pode acontecer com qualquer problema de saúde, mas é importante a gente receber a orientação correta. E aí eu quero passar essas informações para vocês. Eu espero que faça muito sentido o papel da nutrição na prevenção e no tratamento. Então é isso, pessoal. Muito boa noite. Quem não faz parte aí do canal do Telegram, entra lá. E quem quer receber as informações do curso, os detalhes, tem um link aqui no perfil com o valor, com parcelamento, com todos os detalhes do curso, tá? Que é um valor acessível a todos, que pode ser parcelado e que eu espero que ajude vocês, tá certo? Muito boa noite, até a próxima live. Dúvidas do curso, clica aqui no perfil que tem todos os detalhes em relação ao valor e detalhes do curso. Até mais, gente, muito boa noite!